Olá! Começa agora o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, produzido na Inter-Relação, Comunicação e Educação da área de Educação da pós-graduação da FAI. Promove um espaço que possibilita o diálogo entre a academia, representada pelos docentes e alunos, o meio profissional e a comunidade local. Assim, vocês também podem nos enviar sugestões de temas e perguntas que serão dialogadas pelos nossos convidados no seguinte endereço: facebook.com/diálogos acadêmicos. O programa de hoje aborda a área de educação e o tema é a psicopedagogia, contribuições e encaminhamentos no processo de aprendizagem. Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo, e o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave, e ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o primeiro bloco do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais de hoje, que está na área de educação, na edição número 55, e vamos falar então sobre o tema psicopedagogia, contribuições e encaminhamentos no processo de aprendizagem. Trouxemos então especialistas no assunto que irão discutir essas questões relacionadas à psicopedagogia no processo de ensino-aprendizagem. Logo aqui à minha frente eu tenho a Aldira Bodastini Milman. Bem-vinda ao programa Diálogos Acadêmicos. A Aldira, que é psicopedagoga, pedagoga e graduanda em psicologia, atua no Departamento de Saúde Escolar do Colégio Bom Jesus. Ao lado da Aldira, nós temos a Ana Karina El Menassi, que é pedagoga e psicopedagoga, especialista em reabilitação cognitiva e atua em clínica. E também tem uma atuação na associação que já você vai contar melhor para nós. Muito bem-vinda, Ana Karina. Obrigada, Regina. Ao meu lado, nós temos a Fernanda Maciel Malheiros Rodrigues e Silva, pedagoga, especialista em neuropsicologia e orientadora educacional da Aldeia Betânia. Aldeia Betânia, que é uma instituição de ensino, Colégio Aldeia Betânia, é isso? Escola Aldeia Betânia. Escola. Muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Regina. E também a Fernanda é pós-graduanda do curso de Gestão e Liderança Educacional da pós-graduação da FAI. Muito bem. Então, mais uma vez, sejam todas bem-vindas ao programa de hoje. E nós gostaríamos que nesse primeiro bloco nós iniciássemos com uma introdução, então, sobre a psicopedagogia. Como a psicopedagogia tem contribuído através desses últimos tempos, dos últimos anos, com o processo de ensino-aprendizagem, quais são as últimas contribuições, pesquisas, as novidades, enfim, na área, nesse sentido. Eu vou pedir então que a Ana Karina comece para nós e depois eu peço a participação da Aldira e da Fernanda, ok? Então, por favor, Ana Karina. A psicopedagogia, ela iniciou primeiro com um olhar só como um auxílio diagnóstico. E hoje isso está muito diferente, é muito ampliado. Então, ela observa mesmo a questão do processo de aprender. Então, como que a criança, como que o indivíduo aprende? A aprendizagem, ela é por um período, é ao longo da vida, né? Quais são as mudanças? Qual é o modelo de aprendizagem, né? Algumas características como rigidez, né? Olha, a gente observa que o aluno ele tem muita rigidez, então ele não consegue ampliar o processo de aprendizagem. Não, aquele é mais flexível no pensamento. Então, como que vai ser feita uma intervenção, tanto pode ser no âmbito do consultório, mas também dentro da escola, ajudando, auxiliando os profissionais, né, que estão ali lidando com a criança, entendendo a criança, né, ou o aluno, né, pode ser um adolescente também, no ensino médio ou na faculdade. Né? Então, ela tem todo esse olhar, assim, para a aprendizagem. Certo. Então, as ações dos últimos tempos da psicopedagogia
Ou a psicopedagogia já nasceu preocupada com essas questões de aprendizagem, mas no ambiente da educação formal. É isso, Ana Karina? Tem nessa questão da educação formal, mas também ela pensa numa aprendizagem que a gente chama de assistemática. Sistemática no ambiente escolar, né? A sistemática fora do ambiente escolar, até mesmo a questão como é que eu vou fazer um mercado, né? A questão dos meus pagamentos, das minhas contas, né? Então entra nesse âmbito também. Porque então significa que a psicopedagogia ela não precisa estar ou limitar-se na atuação na escola, na educação formal. Também pode fazer um atendimento para um adulto que esteja num momento em que tenha ou sinta dificuldades em estar realizando as suas tarefas, as suas rotinas do dia a dia. Exatamente. Né? Às vezes eles sentem alguma dificuldade no trabalho. Por exemplo, o que a gente repara muito hoje no trabalho, né? Antes eles usavam muito a questão de memória. Hoje eles já têm que cumprir metas. Então isso já demanda um processo diferente, né? Certo. Ana Karina, você também participa da Associação Brasileira de Psicopedagogia da Seção Paraná Sul. Certo. Aqui. Nós temos essa preocupação de estar divulgando a psicopedagogia e o trabalho, né, desse segmento que, né, abrange assim a toda a sociedade, né? Que o aprender todo mundo está aprendendo, né? Então, ela não fica só com o olhar para as dificuldades, né? Mas é o aprender no sentido do todo do indivíduo para uma melhor qualidade de vida. E todos os profissionais ou então todos os estudantes especializados em psicopedagogia poderão associar-se? Poderão associar-se. O requisito seria a conclusão de uma especialização em psicopedagogia, isso? Isso, ele também pode ser estudante. Sim. Né? Daí já começa no grupo. Mas estudante que esteja fazendo psicopedagogia. A especialização. Isso. Certo. Exatamente. É um pré-requisito para que participe da associação e, enfim, todos os congressos, e reuniões, grupo de eventos. Estudos. Isso mesmo. Certo. Aldira, a Ana Karina estava colocando para nós uma questão de que a psicopedagogia atua principalmente na educação formal, né? No ensino formal, que seriam as escolas como um todo, né? E todos os níveis. Nós não estamos falando apenas da educação infantil ou então da educação básica, da fundamental, ensino médio. Não, nós estamos falando de todos os níveis, inclusive graduação, e também de um trabalhador que já tenha passado, já seja egresso das escolas, mas que esteja sentindo dificuldade no seu dia a dia, no trabalho do seu dia a dia. E aí a grande dificuldade é que ele pode ter um dom muito grande para realizar aquela atividade profissional ou mesmo dentro da sua rotina diária e ele não se sente competente para aquilo. E às vezes um olhar cuidadoso, então o próprio psicopedagogo, sabendo entrevistar, sendo cuidadoso em saber o que é que está causando aquele obstáculo naquele momento que trava, que emperra, que a vida dele não consegue deslanchar. Né? Então, na sua vida pessoal, ele vai ter muitos prejuízos. Porque se ele tem esposa, filhos, trabalha, tem que cuidar do mercado, né? Como que eu dou conta dessa rotina? Né? Então, são questões que podem fazer com que, dentro de uma orientação, dentro de um trabalho, você se permita a trabalhar, a dizer, não, eu consigo. Por que você tem que desistir da tua área acadêmica, da tua atuação de trabalho? E dentro da tua própria relação familiar, né? Então, às vezes, os filhos podem questionar os pais. Poxa, eu queria ter um pai diferente, é mais dinâmico, mas é o meu pai, é a minha mãe. Mas dentro dessa dinâmica da família, como que é possível trabalhar com essas relações? Né? Ou mesmo do olhar desse pai para o desejo em relação a esse filho. Não, eu queria que meu filho tivesse tal profissão. Mas, na verdade, qual é a área de interesse desse filho? Qual é o estilo de vida desse filho? Né? Então, às vezes, esse pai, veja, qual é a rotina hoje do trabalhador, da mãe, do pai dentro de casa? Uma jornada de trabalho e, às vezes, falta tempo. Então, essa questão do tempo se torna algo pesado.
Mas se você, desde pequenininho, você vai brincar com teu filho no parque, né? Eu dou exemplo, não leve o jornal, né? Vá e olhe, brinque, né? Fique olho no olho, sente na altura do teu tablet, filho. né? Atualmente. Você vai num restaurante, é muito comum você observar nas mesas, né? As crianças com, né, os seus tablets, né? E os pais estão almoçando. Então, assim, criança faz barulho, que ótimo, dá um pouquinho de trabalho, que bom, né? A confusão existe justamente para que nesse atrito, nessa relação, essa troca permita você orientar, isso pode, isso não pode, estabelecer o limite e também você fazer uma coisa fantástica que é a estimulação. Então, tanto em relação ao adulto, né, poder se encontrar nessa sua rotina, quanto a criança, cada um no seu papel, então o psicopedagogo oportuniza essa leitura, essa visão para essa família ou para esse profissional, qual seja a queixa pela busca do profissional, do psicopedagogo, para que ele tenha sucesso na vida, né? E esse sucesso é na característica dele. Não é no prisma, né, dentro de uma sociedade, é para ele. O que falta para que ele se sinta completo, como pai, como esposo, como profissional, né, como mãe. Então, é dentro disso que você consegue estabelecer nessa relação. Sim, não no sentido padronizado, para que seja um profissional bem-sucedido dentro desse padrão. Não é isso. É na tua trajetória. Sim, é o que aquele profissional pode chegar, sendo eficiente e conseguindo se movimentar bem dentro da sua área de atuação. Limitações todos nós temos, físicas, cognitivas, algum tipo de dificuldade todo ser humano tem e algum tipo de possibilidade. O problema hoje é que muito se foca na dificuldade e não na possibilidade. Né? Se você focar na possibilidade, você cria um leque muito mais abrangente de hipóteses para você ser feliz. Então, por que focar na dificuldade? Claro, existem N situações que precisam ser superadas e você vai ter que enfrentar essa dificuldade. Não é passar por cima, mas existe hoje uma caminhada muito forte em cima do erro, né? E aí há uma preocupação grande aí que precisa ser discutida socialmente. Eu vou pedir então, porque a Fernanda ela está atuando como orientadora educacional de uma escola, né, aqui na região de Curitiba. E a partir então do depoimento da Ana Karina e da Aldira, nós percebemos que esses sinais, essas dificuldades, digamos assim, de aprendizagem, ou então de movimentar-se dentro de uma profissão, ou movimentar-se na escola, dentro daquilo que é esperado, né? Que não é aquilo que é considerado o melhor, mas aquilo que é esperado, que não atrapalhe esse sujeito. Vocês têm, então, casos só de crianças ou também de adolescentes, de quem já está concluindo o ensino médio? Na realidade, Regina, nós trabalhamos com a educação básica, né? Então, atendemos crianças de 2 a 10 anos. Mas, como escola, acreditamos que a formação do caráter e da personalidade da criança está bem dentro dessa faixa etária mesmo. Então, o que a gente tenta formar dentro dessa faixa etária? Aquele adulto que vai saber escolher, aquele adulto que vai conseguir trabalhar com as próprias frustrações, aquela pessoa que vai conseguir enxergar as suas limitações, deixá-las um pouquinho de lado e trabalhar pelas suas habilidades. Então, como escola, a gente tenta instrumentalizar os nossos alunos nesse sentido. E a psicopedagogia, ela vem como uma ajuda muito importante, porque ela é base de instrumentalização justamente nesse olhar diferente que a gente tem que estar exercendo em cima dessa criança, que ajuda a gente pode estar dando, que estimulação a gente pode estar fornecendo, sabe? Então, como a gente pode estar ajudando a criança a lidar com a sua limitação ou dificuldade de aprendizagem. Então, assim, na realidade, a psicopedagogia, ela é um saber que devia ser de todos os professores, né? Então, eu, como orientadora educacional, tento instrumentalizar os meus professores através do meu saber psicopedagógico, no sentido de capacitá-los a olhar
para essa criança com um olhar amplo, diferente, não só focado no conteúdo, não só focado na questão da aprendizagem, mas o todo. Como essa criança está, como essa criança se sente, não só cognitivamente, mas também emocionalmente. Então, hoje o ser humano na escola ele tem que ser olhado como um todo, porque só assim ele vai chegar a um futuro, vai chegar a uma fase adulta de uma maneira mais tranquila, com mais assertividade, com escolhas, né, mais acertadas. Então, a escola tenta buscar... E a psicopedagogia acaba buscando, então, esse sujeito pleno. Exatamente, um sujeito pleno realizado. Ok, nós temos a pergunta de uma aluna, da Eugênia, que é pós-graduanda em psicopedagogia, na especialização da FAI. Nós vamos chamar, então, a pergunta que a Eugênia fez para nós. Ao ler alguns artigos com relação ao uso da Ritalina e até ouvir alguns profissionais falando sobre esse assunto, o que mais me chama a atenção são as estatísticas, onde mostra que o Brasil encontra-se como o segundo país de maior uso da Ritalina, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O que me leva a pensar em um público, hoje principalmente infantil, que está bastante difícil ou incapaz de ser controlado. E aí, como educadora e até como aluna da área de educação, o que me chama a atenção e que me angustia é tentar entender o que nós, educadores, médicos, até mesmo a família, realmente está querendo anestesiar, né? Ou melhor, o que nós estamos querendo deixar de enfrentar com tanto uso de medicamento? Ao ouvir vários profissionais da área de educação e até mesmo ao ler vários artigos falando do uso da Ritalina, o que mais me chama a atenção são as estatísticas, onde o Brasil se encontra em segundo lugar em uso desse medicamento. Isso me faz pensar no público que está utilizando esses remédios, se realmente são pessoas ou crianças que realmente estão descontroladas ou que são incapazes de serem controladas por esses problemas.